Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom, hoje é segunda-feira, segundou, né? E segunda-feira é dia de estarmos aqui com minha amiga Van Gomes e esse negócio no pescoço dela aí que eu não sei o que é, mas ela vai dizer aqui pra gente já. Muito bom, tá certo. Bom dia, Rede 316. Bom dia, Pastor Welber. Tudo bem com você? Como é que vão as coisas por aí? Me ouve bem? Ouvo bem. E aí, amiga, você tá bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Na bênção? Graças a Deus, tudo bem. Eita. Tava conversando com o Luiz agora há pouco que a gente passa pelas tribulações, né? Eu tava vendo stories que o pastor Fabrício colocou na rede social hoje, falando sobre a pregação que aconteceu ontem lá na Hope, falando sobre as tempestades, né? Sim. E ele termina o stories dizendo: não se esqueça que Deus cuida de você e Ele está no barco. Amém. A gente passa por dificuldades, mas a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Não são somente os dias de paz que a gente tem dinheiro na conta e saúde lá no pra topo. dar e vender. Mas naqueles dias difíceis também a misericórdia do Senhor nos alcança e segundou. Então ela se renovou mais uma vez sobre a nossa vida e a gente está aqui para viver as misericórdias do Senhor. Amém. Respondendo a sua pergunta, esse girassóis. Esse é o outro colar de identificação de neurodivergentes, né? Na verdade, são de deficiências ocultas. Também serve para ser usado tanto por pessoas autistas, mas também por surdos, pessoas com deficiência visual. A exclusiva dos teanos, né? Que chama, é aquela que tem o quebra-cabeça, né? Aquele quebra-cabeça, né? É isso. A outra. Sim. Essa aqui também serve, olha, tá vendo? Tem uns... sim, essa daí já tá escrita. Essa mesmo, também né? tem. Isso, mas essa daqui também serve e muitos recebem essa identificação, porque na verdade não é exclusiva para os autistas, né? É para neurodivergentes no geral. Sim, muito bom. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, Van. Na hora que o Luiz falou que você ia conseguir estar ao vivo aqui com a gente, como é que tá seu como diz uma prima de minha sogra, como é que tá seu papito? Ai, muito obrigado pelo cuidado, gente. Fazer parte da rede é algo que, nossa, só quem faz parte da nossa rede, porque não é de staff, é da rede, né? Sabe o que é fazer parte dessa família. Meu pai continua internado e estamos vencendo cada dia um pouquinho mais, porque Deus é bom, a misericórdia dele tem experimentado, tem cuidado de nós e é muito importante a gente saber que, por mais que as coisas pareçam estar difíceis, Ele continua sendo bom, Ele é Deus soberano e Ele não ama só a gente, Ele ama também aquelas pessoas que estão passando pela dificuldade, né? E esse conforto de saber que Deus nos ama nos ajuda a passar pela adversidade, porque Ele prometeu que estaria conosco e Ele tem estado comigo, com a minha família, com meu pai, com minha mãe, meus irmãos que estão com ele lá no hospital, meu irmão que está longe, mas também dá todo o suporte. E esse cuidado consola a gente, traz uma paz até que as pessoas ao redor não conseguem entender, realmente não conseguem, mas Deus é bom. E já que você tocou, vou testemunhar uma coisa que aconteceu muito interessante. Meu pai fez um exame ontem, foi sábado de manhã. Ele fez um exame de manhã, um cateterismo, que não teve o sucesso que nós esperávamos. E aí minha irmã botou no nosso grupo da família que não sabia como ia dizer para ele o resultado, né? Porque todos estavam com uma expectativa considerável sobre o assunto. E então eu falei assim, então não fala agora, porque Deus tem cuidado da gente e vai entregar para nós a saída. Deus vai te dar a palavra certa, Deus vai te dar o que você tem, como você vai falar com Ele, a oportunidade única. Deus vai cuidar de Ele, Ele está cuidando desse detalhe também. Que ela, como filha, não estava sabendo como ela ia passar isso para ele, essa informação para ele. Pastor Welber, o médico que fez o exame
às 8 horas da manhã, decidiu fazer uma visita para o meu pai umas horas depois para ver como ele estava. E chegou para ele e falou assim: então, seu Cícero, olha, nós não conseguimos desobstruir o que nós precisávamos desobstruir, mas eu preciso falar sobre o seu coração. O seu coração é como uma televisão de tubo, sabe? Daquelas antigas, que quando a gente deslocava de um lado para o outro, às vezes dava um probleminha e a gente dava uma pancadinha e ela voltava a funcionar. É o que está acontecendo com o seu coração. Uma televisão de tubo que a gente às vezes precisa dar uma pancadinha, mas ela volta a funcionar. E é assim que o Senhor vai viver agora, cuidando para não fazer muitos movimentos, mas se precisar, a gente dá uma pancadinha e nós cremos que ele vai voltar a funcionar. E ela falou assim: nossa, essa palavra do médico trouxe até esperança para mim. Eu falei: porque nós pedimos para que Deus trouxesse uma forma de contar, papai, o que tinha acontecido. Gente, Deus está te ouvindo, não duvide disso. Até as suas fraquezas ele tá entendendo e ele vai cuidar de você. Ele não vai cuidar de você só quando você tá forte, principalmente quando você estiver fraco. Ele vai cuidar e vai fazer por você aquilo que você não tá conseguindo fazer. Agora, precisa ser humilde e reconhecer: eu não consigo fazer isso. Às vezes a gente não fala que não consegue, por orgulho, por vaidade, por título. Vamos ser humildes diante do Senhor e das pessoas, porque quando isso acontece, a palavra do Senhor nos promete que nós seremos exaltados através dele. E aí é isso, pastor. Meu pai está assim, eu estou assim, nossa família, porque Deus é bom. Muito bom. Ele tá no Rio, ou é aí mesmo no Espírito Santo? Não, tá no Rio. Aqui no Espírito Santo só tá eu. E eu tenho um irmão que tá em Manaus. O restante dos meus irmãos, nós somos 7 filhos. São todos no Rio. Então tem eu aqui, meu irmão em Manaus, e as outras 5 mulheres estão cuidando do papai lá no Rio de Janeiro. E eu peço oração de vocês para que o Senhor continue conduzindo tudo, porque, como eu falei lá no grupo do staff, Deus está no comando, dando todas as diretrizes, e nós somos servos obedientes, então tá tudo bem. Amém. Em nome de Jesus. O nosso querido Cícero Gomes, né? Nosso querido irmão Cícero Gomes, né? Você que está aí linkado com a gente, continue orando, né? Pelo nosso querido irmão Cícero, e em breve sabemos que ele vai estar aí saindo do hospital, né? E contando as bênçãos para a glória de Deus. Ai, em nome de Jesus. Obrigada por esse carinho, essa lembrança, pastor. Amém, nada, que isso. Bom, são 10 horas e 17 minutinhos. Estamos então aqui já com minha amiga Van Gomes, né? No nosso Virtuosas Modo On. Então, ativando mais uma vez, com certeza, esse ponto, né? Que acho que é o sonho de toda mulher, né, Van? É ser uma mulher sábia, ser uma mulher virtuosa, né? E tem tantas delas que eu acho que são, mas tá assim, como você muito bem fala, tá desativado, né? Precisa só mesmo de alguns toques, algumas coisas. Pois né? Então, hoje é dia, hoje é segunda-feira, hoje é dia. Hoje é o dia. Deixa eu dar uma animada aqui de novo, que a gente fica introspectivo, né? Quando vai falar das nossas funções novas. Vamos agitar de novo. Peraí que eu tô agitando. Inclusive, pastor, antes de continuar, deixa eu mandar um beijo especial para uma irmã que, olha só como é que são as coisas. A gente não tem noção. Pastor Welber. 80 mil downloads, pastor Welber. Isso, 80 mil downloads, passamos, graças a Deus. Pensa, a gente não tem noção de onde a nossa voz, a nossa mensagem, a mensagem de esperança chega através da nossa voz, porque nós estamos disponíveis nas mãos de Deus, né? E eu tava numa festa particular na minha igreja, esse final de semana. Aí tava lá, ajudei na condução da festa lá, cantamos louvores, reconhecemos a presença de Deus, os milagres que Deus faz. E estávamos lá na festa, acabou o momento que eu participei e teve aí os comes e bebes. Eu tava andando nos corredores da igreja, uma senhora, uma moça, chegou pra mim, muito linda, chegou no corredor e falou assim: Van, aonde você tá? Aí eu falei: Van? Eu tô aqui. Aí eu tava no fundo do corredor, ela: eu queria te parabenizar pelo programa Virtuosas Modo On. Eu sou ouvinte da Rede 316 e eu não conhecia a irmã. Eu não tô me lembrando muito bem o nome dela, se é Regina ou é Rose. Por favor, querida. Não é Rebeca?
não é Rebeca, nem Raquel. Ah, tá. Não é isso, não. É porque hoje entrou em contato com a gente aqui uma senhora daí de Vila Velha, que o nome dela é Rebeca. Ela mandou um áudio aqui e tal, ela, né, falando que ia ouvir sempre a rádio e tal, que tá sempre plugada aqui com a gente. A primeira, que eu lembro, assim, a primeira vez que ela participa aqui comigo, mas eu vi que ela já teve uma outra participação no deixa eu ver qual o horário, o outro horário. Aqui, ó, é uma senhorinha, né, no caso. Ela, aqui, ó, ela já teve outras participações. Aliás, já teve várias participações desde dezembro que ela participa aqui e tal. E ela falou que ela é lá de Vila Velha. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei pra você se não seria não, Rebeca. não é Rebeca não, senão Sim. eu teria lembrado. Isso. Mas ela é da Igreja Batista da Orla, aqui pertinho da minha casa, aqui legal. em Itapuã. Uhum. E eu queria mandar um beijo pra ela. Me perdoa, minha irmã, não lembro o seu nome, mas eu sei que você tá ouvindo. Manda o WhatsApp seu nome e fala, sou eu, Van, pra gente poder validar aqui esse testemunho. E eu falei, ó, vou falar de você na rede segunda-feira. Ela fez assim. Então, um beijo. Sua linda, sua bonita, que Deus abençoe sua vida, sua saúde. Nós conversamos um pouco sobre as coisas da vida, foi muito legal. E um beijo para ela, pro irmão Walter também, irmão Nildé, que estão sempre ligados aqui, e tantos outros, amém, né, que nos abençoam com a sua audiência. Eu espero muito que aquilo que nós vamos trazer hoje possa fazer diferença na sua vida. Eu creio muito que Deus se importa com a gente nos mínimos detalhes. Ele tem uma vida abundante pra gente. Sabe, pastor Welber, muitas mulheres não acreditam que são capazes de alcançar esse sonho de ser a mulher de Provérbios 31, porque a gente ouviu durante muito tempo e continua às vezes ouvindo por aí de que essa mulher não existe, que aquilo ali é uma ilustração bíblica. Mas eu penso da seguinte maneira, e o Espírito Santo valida isso no meu coração. O nosso Deus não é aquele pai que mostra o pirulito, sabe, o docinho, e fala, olha, tá vendo esse docinho aqui? Pois é, não é pra você. Eu tenho, não te dou, né? Tipo, eu tenho, não te dou. Você não tem, pois é, não é assim. Ele é amoroso para com todos e entregou virtudes para todos e tem nos abençoado com toda sorte que a gente não para pensar na quantidade de vocações que estão na nossa mão. A gente fica vendo a vocação da outra, aquilo que a outra conquistou, aquilo que a outra faz, aquilo que a outra é reconhecida, e a gente para de se olhar no espelho. Mas hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, acorda, bonita, porque Deus está te chamando para ativar o modo on e fazer com que conduzir você para que você consiga alcançar o sonho de mulher que Ele idealizou para você. E ó, se é plano de Deus, é bom, perfeito, agradável. Entende? Então, esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a voltar-se para o plano de Deus. E hoje eu vou trazer um tema até interessante, pastor Welber. Você tá sabendo qual é a temática de hoje? Tô sabendo aqui, mas pode falar aí. Já me mandaram aqui, o meu amigo Luiz Antenado, como sempre, já mandou aqui pra mim. Vai ser uma série, inclusive, né? Exatamente, vai ser uma série. Por quê? Porque aqui nós só não passa informação, a gente passa aplicabilidade. E para poder fazer aplicabilidade com todo jeitinho que tem que ser, você demanda um pouco de tempo. Para com esse negócio de pressa. Nosso Deus é um Deus de processos. Ele pode fazer instantaneamente? Pode, mas ele tem uma preferência por processos. E nós estamos aqui para te ajudar a viver os processos que te fazem ficar mais alinhado àquilo que Deus planejou para você. E hoje eu quero falar sobre essencialismo e minimalismo. Isso é coisa de cristão? Isso é coisa de gente de Deus? Vamos pensar um pouquinho. Você já ouviu falar sobre essas duas expressões, pastor Welber? Essencialismo e minimalismo? Sim, eu já ouvi falar. E assim, é uma... A gente pensando sobre esse tema, né, Van? Vem assim um mundo de pensamentos, né? Porque assim, às vezes, quantas pessoas estão tão preocupadas em preencher ou até mesmo extrapolar com tanta coisa na vida, e coisa que vai te trazer, inclusive, muito problema, muita preocupação e tal, né? E é bem interessante. Mas vamos lá, eu vou deixar você destrinchar esse negócio aí.
Deixa comigo que eu fiz uma pesquisa, Pastor Welber, entrei em hiperfoco nesse assunto já tem uns anos. Sim. E, rapaz, eu descobri umas coisas tão interessantes que eu não posso guardar pra mim. Tenho que compartilhar. Veja, essencialismo e minimalismo são duas palavras que tá meio que na modinha, né? Sabe? E são aí dois conceitos. acaba, Van, assim, também tendo os excessos, né? Exatamente. Tem gente, aí isso também é perigoso, né? Ah, não, eu sou minimalista, o cara quer ter agora uma muda de roupa só e pronto, acabou, eu vou. Basicamente. Inclusive tem uma aí série. Inclusive tem uma série, Van, desculpa, inclusive tem uma série que é acho que é Richard, acho que esse é o nome da série, que é um ex-major do exército americano, né? E aí ele se transforma uma espécie de justiceiro. E o cara, o que ele faz? Ele compra a roupa dele, ele fica viajando de cidade em cidade. A única bagagem que ele tem, uma escova de, aliás, bagagem nada, é o que ele anda, né? Uma escova de dente. Só isso. Aí ele chega nos lugares, vai no brechó, ele chega nos lugares, vai tomar banho, ele vai no brechó, compra roupa usada e troca de roupa ali e tal, pronto, é o que ele tem, entendeu? Aí é um extremo bem extremo, né? Bem extremo. Calma, né? Respira, você que está me ouvindo, não é nesse nível que eu estou tratando. Nesse nível, por favor. Não é, pois é, mas eu quero trazer para você algo porque assim, é interessante, né? Como tudo começa em Deus. Amém. Né? Tudo começou em Jesus. Às vezes a gente fala assim, e surgiu um negócio novo. Tolinho. Ele é o princípio de todas as coisas, não é de algumas coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. E eu quero trazer para você um pouquinho do conhecimento sobre esses dois conceitos comportamentais, para que a gente entenda o que é. E depois que a gente entender do que é, você vai começar a perceber que existem muitos sinais, muitas instruções dentro desses dois conceitos comportamentais que estão dentro das escrituras. Olha que interessante, mas calma, vamos por partes. Primeiro você precisa entender que esses dois conceitos, eles têm ganhado um boom nas redes sociais, né? Tem série no Netflix, tem filme falando, tem um filme muito interessante que eu vi há uns anos atrás com meu marido, eu acho que eram 100 Coisas, o nome do filme. Eu vou procurar depois saber. Você que tá me ouvindo, me ajuda aí, dá um Google, porque se você tá no aplicativo, você pode fechar o aplicativo e abrir em outros lugares, porque o nosso aplicativo permite você fazer essas coisas. Dá um Google aí. Eu acho que o nome do filme é 100 Coisas. E era um desafio entre dois amigos e eles precisavam viver. Preste atenção. Eles tinham que viver, acho que era um mês ou um ano, não me lembro muito bem, só com 100 coisas, não é 100 peças de roupas, não é 100 coisas, incluindo fogão, geladeira, coisas, só 100 coisas. Não tem 100 coisas na minha mesa, Pastor Welber. Na minha mesa tem muito mais do que 100 coisas. Não, entende como é interessante essa coisa de pensarmos que será que é possível uma pessoa viver com 100 coisas, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, onde ter faz com que a gente seja, né? A gente vivendo numa era tão consumista. E olha, quando eu fiz algumas formações, uma das formações que eu fiz foi em gestão domiciliar, em organização domiciliar, e eu experimentei uma coisa muito interessante nos meus atendimentos, é que as pessoas, elas organizam, ela contrata organizer, né, por exemplo, profissional de organização, ela vai lá, arruma a casa dela. Aí, passa umas 2 semanas, Pastor Welber, creia, tá tudo fora do lugar de novo. Tá tudo acumulado de novo. Por quê? Porque o que foi trabalhado foi o ambiente, mas não a pessoa que está morando naquele ambiente. Ou então, existe uma mentalidade enraizada na mente das pessoas que passam por essa dificuldade são marcas vividas anteriormente, na primeira infância, talvez, né? Na infância ou até na adolescência, que geraram marcas tão consideráveis. Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia desapegar dos calçados. Por quê? Porque na primeira infância
ela não tinha calçado nenhum. Então, quando ela conseguiu o primeiro calçado, o pai e a mãe falaram assim: olha, você tem que cuidar desse calçado com unhas e dentes, porque só tem esse. E quando acabava o solado, botava uma borracha nova, mas o sapato tinha que manter, tinha que continuar. Só que aí, o que aconteceu? A pessoa cresceu, conseguiu se erguer profissionalmente, bem-sucedido financeiramente, com um zilhão de calçados. Por quê? Na mente dele, ele não podia largar os calçados. Marcas que ficam. E existem essas pessoas que precisam de ajuda, sim, ajuda inclusive terapêutica, porque se torna numa desorganização crônica, numa confusão que esse acúmulo de coisas acaba trazendo, que afeta o seu emocional, afeta seus relacionamentos, porque essas pessoas, elas começam a guardar tanto, a valorizar tanto o que tem, que ela abre mão de se relacionar com pessoas para poder esconder ou proteger aquilo que tem, né? Um dia, essa semana que passou, até para estudar um pouco mais sobre essa visão, eu estava assistindo uma série de acumuladores no YouTube. É só você digitar acumuladores e você vai ver, tem os capítulos inteiros e tem pequenos drops dos vídeos. Coisas assim horrendas. E a gente pensa, como uma pessoa pode chegar num nível desse? Pois é, mas é porque passa do consciente, passa a se tornar uma doença e precisa de ajuda, sim. Mas calma, meu irmão ouvinte, não estou falando que você está nesse nível que precisa num nível a ponto de se tornar uma doença, mas e no pouco que eu tenho? Não, porque eu sou uma pessoa, né, normal, né, que está dentro do padrão social de todo mundo. Mas e o padrão de Deus para sua vida? Porque às vezes a gente acha que porque é comum de todo mundo, é aquilo que é bom. Não, o que é bom é a vontade de Deus. Meu irmão, se está alinhado com a vontade de Deus, aí sim é bom, perfeito, agradável, e digo mais, porque Jesus disse que aquilo que Ele entrega para nós é leve. E eu conheço muitas bonitas que vivem uma vida pesada justamente por quê? Porque estão no padrão social, mas não estão encaixadas no padrão de Deus. E aí eu fiquei pensando o seguinte, olha bem, essa filosofia, essa ideia comportamental, vou usar nessa fala, tá? Uma ideia comportamental que o essencialismo e o minimalismo traz, eles ajudam essencialmente nesse contexto de organização, de design do ambiente, de um estilo de vida. Mas, embora essas duas palavras, essencialismo e minimalismo, elas tenham pontos bem parecidos, elas abordam áreas muito distintas na vida da gente, e é esse paralelo que eu quero trazer para você, tá bom? Então, pega seu caderno, pega sua caneta, porque é informação com dados e referências bíblicas, porque a gente aqui trabalha em cima do nosso manual de fé e de prática, não é verdade? Então vamos lá. Vamos fazer agora, de primeiro momento, um paralelo entre o essencialismo e o minimalismo. Vou falar assim a grosso modo. Essencialismo te ajuda a pensar sobre coisas que você... responsabilidades que você acumula. Então, vamos pensar que o essencialismo, ele trata sobre as suas ações, as suas decisões. Já o minimalismo, ele trata uma questão mais física, dos ambientes, das coisas que você tem. Então, veja como as duas falam sobre um equilíbrio, sobre uma leveza, sobre uma ponderação, mas em vertentes, em ambientes diferentes. Um é mais intangível, outro no mais tangível. Vamos pensar dessa forma. Mas eles têm conceitos em comum. E aí é esses conceitos que eu quero trazer. Ambos têm um foco no básico. Não no muito, mas no básico. Por exemplo, o essencialismo, ele enfatiza a identificação e a conscientização no que é realmente importante e significativo na sua vida.
Ele ajuda você a tratar de prioridades. Prioridades de quê, Van? Das atividades que você assume, dos relacionamentos que você tem, dos objetivos que realmente importam e vão contribuir para você chegar aonde você quer chegar. E logo, logo, calma, eu vou trazer um paralelo muito importante que você já deve até ter dado um flash aí na sua mente. Vou repetir um ponto e você vai entender. Olha bem, ele trata daquilo que é realmente importante e significativo na sua vida. E a gente ouviu num diálogo aí, descrito nas escrituras, onde uma pessoa muito relevante na nossa vida trata sobre essa necessidade de entender o que é importante e o que é significativo. A gente vai voltar, eu sei que já deu um flash aí na sua mente, mas a gente vai voltar aqui. E o minimalismo? O minimalismo, ele já destaca a importância de você se concentrar no que é básico, mas principalmente focando nos excessos que você adquire para a sua vida. É sobre reduzir o que é desnecessário para que você tenha espaço verdadeiro e valioso para o que é necessário. E aí, espaço, eu quero trazer a sua atenção para o espaço físico realmente. Você começar a trazer uma peneira valorosa para que te ajude a ter espaço para o que realmente importa. E eu penso que a mulher de Provérbios 31, ela tinha esse conceito na mente. Porque para ela ter espaço para as coisas que precisam ser feitas e conseguir cuidar dessas coisas com tanta excelência, ela tinha o básico. Às vezes, pastor Welber, às vezes, querido ouvinte, vou generalizar assim porque temos homens e mulheres nos ouvindo aqui. Nós não temos tempo, estamos ocupados demais no cuidado com as coisas porque a gente está tendo coisa demais. Essa é a verdade. Se a gente tivesse um pouquinho menos, nós teríamos mais tempo para o que realmente é importante. O problema é que a gente está ocupado demais, com coisas demais. Tem roupa demais para lavar. Ah, mas é porque tem muita gente na minha casa. Não, deixa eu te dar um exemplo, e a gente já falou sobre isso aqui. Pra quê? 4 cobre-leitos na sua casa, minha irmã, se você só tem uma cama? Pra que 6 jogos de lençol de casal se só tem uma cama de casal na sua casa? Você entende? Porque aí sabe o que vai acontecer? Esse jogo de lençol que você tem guardado na sua casa e você não usou, vai acontecer uma coisa que é inevitável. Ele pode amarelar, ou se você tiver um surto de traça aí na sua cidade, a traça pode corroer, pode comer e vai ficar inutilizável. Porque aí mas eu tô sempre tirando e revendo. Aí você tá tendo trabalho com uma coisa que você não tá usando. Você compreende? Como se você tivesse menos, você teria menos trabalho e mais tempo para aquilo que realmente importa. Eu imagino até que Maria e Marta, elas sabiam distintamente, sabiam com propriedade eleger o que era mais importante. Aquela que não sabia eleger o que era mais importante foi, inclusive, chamada a atenção pelo próprio Cristo, né? Mas vamos continuar aqui ponderando esses focos de diferença entre os dois conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente identificou é o foco no básico. Outro paralelo interessante entre esses dois comportamentos, esses dois esquemas comportamentais é a simplicidade. O essencialismo, por exemplo, ele busca simplificar a vida, concentrando em atividades e relacionamentos que trazem retorno, um maior retorno. Porque tudo que você fizer vai ter um resultado, positivo ou negativo. Agora, eu não vou focar, então, naquilo que vai dar um resultado mínimo. Você, segundo o essencialismo, você vai priorizar, você vai passar uma peneira, você vai avaliar e pensar naquilo que realmente trará resultado. Quando eu leio isso, eu me lembro de Neemias. Estava lá trabalhando numa grande obra e veio alguns trazendo
um discurso que desviava dele. Ele poderia estar ali buscando um resultado considerável, né? Uma ponderação. Ele poderia ir lá debater sobre os valores e os princípios que estavam movimentando os pensamentos de Neemias, mas ele chega e fala assim, peraí, eu posso ir lá e debater com eles, mas eu tenho algo maior. Entende? Quando ele sabia distinguir o que era essencial e focar naquilo que traria maior resultado, eliminando as distrações, compromissos, conversas desnecessárias. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Agora vamos pensar então no minimalismo. Já o minimalismo, quando a gente pensa em simplicidade, ele promove uma simplificação da vida através da redução do consumo, da posse de bens materiais, até mesmo pensando psicologicamente no emocional das pessoas, ele ajuda a diminuir, a simplificar a complexidade visual dos ambientes, que já é comprovado cientificamente que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse. Então, quando você simplifica o ambiente onde você está, simplifica a quantidade de coisas que você tem, você descomplica a sua vida e começa a centralizar em coisas extremamente relevantes. Conseguiu entender esse segundo ponto paralelo? Então, o primeiro ponto, o foco naquilo que é básico. O segundo, a visão voltada para a simplicidade. Agora tem uma outra, que é a intenção. Veja, o essencialismo, ele envolve você em tomar decisões intencionais sobre como gastar o seu tempo, a sua energia, porque, vamos combinar, a gente investe energia. Aonde você vai investir o recurso que você tem, às vezes financeiro, voltado para quê? Para a garantia de que aquilo que você está investindo intencionalmente esteja alinhado com os seus valores e seus objetivos pessoais. E se você é cristão, temente ao Senhor e entende a soberania dele sobre a sua vida, vai garantir que você esteja alinhado com os propósitos de Deus para sua vida. Agora, o minimalismo, onde ele entra nessa intenção, ele encoraja a reflexão sobre aquilo que verdadeiramente é necessário para uma vida satisfatória, eliminando o que é supérfluo, a fim de que você possa viver dentro do propósito, mas livre de preocupações. Preocupação se vão roubar o seu dinheiro, se vão roubar as suas coisas. Porque você vive uma vida simples com intenção. Você consegue compreender que isso tem muito dentro daquilo que Deus espera da vida, que a gente viva a vida, né? Sem pensar em coisas grandes, sem pensar em preocupações com aquilo que a traça e o ouro que a traça e a ferrugem poderiam roubar. Mas tem um quarto ponto paralelo que eu quero trazer aqui. Eu espero em Deus que você esteja anotando. Agora, se você não puder anotar, não se preocupe. Fique ouvindo aí do jeito que você pode, né? Marta Cabral, um beijo. Estou me lembrando de você agora. Trabalhando, mas ligadinha na rede. Não pode anotar agora, mas ouve depois. Um beijo, querida. E aí, você pode depois acessar todas essas informações nas plataformas de podcast e também no YouTube. Nós estamos com um novo canal, passamos pela tempestade, mas já estamos de volta e você volta lá e anota, porque existe um quarto ponto paralelo entre esses dois que se encaixa na nossa vida como cristão, que é a abordagem individual. O que significa isso? O essencialismo, ele reconhece que o que é essencial para uma pessoa pode não ser necessariamente essencial para outra pessoa. E aí, ele instiga a gente a identificar as nossas prioridades e viver focado nelas. Pausa aqui para um parêntese bem importante. Não é para somente viver voltado para os nossos interesses. Não estou falando disso.
Estou dizendo que você às vezes está vivendo o que é essencial para o outro e está sofrendo. Mas cada um tem um parâmetro, cada um tem uma necessidade específica. Então aquilo que é essencial para mim não é o mesmo que é essencial para o pastor Welber, não é o mesmo que é para o Luiz, não é o mesmo que é para Marta Cabral, para Sheila, não é a mesma coisa. Então a gente precisa parar e ver e olhar para si mesmo, né? Eu me lembro de Jesus quando ele estava lá na última ceia, ele diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então tenha comunhão com Deus e com as pessoas. Se relacione com Deus e com as pessoas. Não querendo ser o outro, mas sendo você naquilo que você vai contribuir com relação ao outro, abençoando a vida do outro. E tem um outro ponto interessante agora, olhando para o minimalismo. Onde está essa abordagem individual do minimalismo? É uma abordagem altamente individualizada, por quê? Onde, veja, cada pessoa define o seu nível mínimo. E é interessante que os livros que tratam sobre as técnicas que ajudam a se encaixar dentro do perfil minimalista, veja o que ele traz, meu irmão. Você não pode aplicar as estratégias de minimalismo na vida do outro. E atenção, você bonita que está recebendo de Deus a revelação que tem que fazer com que o seu filho adolescente se torne minimalista. Minha querida, não é assim que a banda toca. Calma. Você vai primeiro viver, experimentar e então ensinar. Ensinar como? Não buscando seus próprios interesses. Lembra da mulher de Provérbios 31? Não é buscando seus próprios interesses, porque ela ensina com amor. 1 Coríntios 13, olha como nossa Bíblia está ali, norteando todas as nossas estratégias, nossos passos. Experimente o minimalismo, o essencialismo na sua vida, de acordo com a visão de Deus para você, pontuando aquilo que traz valores cristãos, bíblicos para a sua vida. E então, através do seu testemunho, você vai converter o coração do seu marido e você vai ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar, não indicando o caminho. Então, veja, voltando aqui a falar sobre essa abordagem individual, o minimalismo, ele entende que as bases necessárias de cada indivíduo são diferentes. Os valores e as preferências são pessoais. E isso é muito importante. Agora tem um quinto ponto paralelo entre essas duas linhas comportamentais, o essencialismo e o minimalismo. É o equilíbrio entre qualidade e quantidade. E essa é a parte mais encantadora. E aqui, minha irmã, em nome de Jesus, eu não estou querendo te despertar em você uma mentalidade vaidosa, mas uma mentalidade inteligente. Quando a gente pensa em essencialismo e minimalismo, no conceito social, eles falam sobre um consumo consciente, sobre ações inteligentes, decisões inteligentes. Ou seja, racionais, não vivendo conforme o vento está te empurrando, mas sendo intencional. E aí eu me lembro da mulher de Provérbios 31 de novo. Como eu me lembro dessa mulher? Sabe por quê? Porque Provérbios 31, eu vou abrir aqui. Provérbios 31, quando fala sobre quando ela vai comprar as coisas, ela diz aqui no verso, diz que ela compara preços e busca os melhores fios e lãs como um navio mercante. Ou seja, ela parte para consumir intencionalmente, pensando o custo-benefício das coisas. Ela não quer quantidade, ela foca numa qualidade, na qualidade do produto, do tecido, porque do que adianta? Isso aconteceu comigo uns dias desses. Eu tava precisando comprar mais um lençol, porque o meu jogo de lençol de cama havia rasgado. Aconteceu um acidente, não sei se uma tesourinha, alguma coisa, rasgou. E aí eu falei assim, ai, Léo, eu quero comprar mais um jogo de lençol aqui pra casa. E aí eu falei assim, quer saber? Eu tava passando uma lojinha, dessas lojinhas de bairro. Falei, tem um lençol aqui, vou comprar agora. Aproveitei a oportunidade. Fui e comprei o bendito do lençol. Pastor Welber, não durou nem 15 dias.
O trem, aonde a gente passa, tem mais atrito de roupa, sentou, né? O pijama passa, os pés passam, criou bolinha. Que gastura que eu tenho no bendito do lençol que tá com bolinha. Mas eu comprei o que deu na oportunidade, porque eu tive uma necessidade, achei que ali era o melhor, não ponderei. Eu acho que, na verdade, eu nem li a composição do tecido daquele lençol. Mas eu tô dando um exemplo de coisas que às vezes a gente compra porque... que oportunidade, tá barato. A gente não pode pensar assim. E essas duas linhas comportamentais, elas tratam muito isso. O essencialismo, ele busca um equilíbrio entre a quantidade de atividades e compromissos e a qualidade de tempo dedicado neles, por exemplo. E aí ele vai te fazer a priorizar com profundidade a amplitude daquilo que você está fazendo. Peraí, isso que eu vou fazer aqui vai alcançar o quê? E vai te ajudar a fazer uma peneira para que você comece a eleger aquilo que você naquilo que você está investindo o seu tempo, sua inteligência. Porque vamos combinar que às vezes a gente sofre muitas tentações para investir o nosso tempo, e eu já falei isso aqui, você já anotou, é uma frase clássica minha: tempo é o investimento que não tem estorno. Você investe seu tempo em quê? Videozinho no TikTok, videozinho de rede social, às vezes ficar ouvindo assuntos aleatórios que não vão te levar a lugar nenhum, não estão contribuindo. Isso me dá uma gastura. Às vezes eu falo assim para as pessoas que estão perto de mim: mas peraí, isso daí tá te levando aonde? Ficar ouvindo debates bobos de pessoas bobas não te levam a uma profundidade de conhecimento da vontade de Deus para sua vida, ou não estão contribuindo para aquilo que você pode entregar de melhor no seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério. Porque você fica ouvindo discussões bobas de pessoas que não estão te levando a lugar nenhum. Ei, o essencialismo te ajuda a equilibrar a quantidade e a qualidade da onde você está investindo o seu tempo e as suas ações. Agora, já o minimalismo, ele gera esse equilíbrio aonde? No consumo consciente. Ele enfatiza a qualidade sobre a quantidade de todas as áreas da sua vida, opinando por menos coisas materiais, porém, essas coisas têm mais qualidade. E aí, não tô querendo dizer que só pode ser aquela coisa que é mais cara. Mas é aquela coisa que às vezes você, para ter, vai exigir um pouco de trabalho. E trabalho não associe, meu irmão, a um problema. A gente já conversou aqui sobre a bênção do trabalho. Minha irmã, trabalho vem de Deus, e se vem de Deus é bom. Quando ele criou o homem, uma das primeiras coisas que ele entregou ao homem foi trabalho, ocupação. Só que a gente associa ao castigo. Você vai comer do suor do seu rosto. Isso daí, o castigo não está em trabalhar, mas em você precisar trabalhar para poder comer agora, porque antes você não precisava. Então, veja, vou dar um exemplo aqui sobre qualidade e quantidade sem precisar pagar muito. Eu queria usar um vestido no final do ano, na cantata de Natal da minha igreja. Eu queria comprar um vestido de linho, porque linho é um tecido mais legal, né? Um tecido de mais qualidade e tal. E aí, eu vi umas lojas online, porque eu penso que comprando online talvez o preço caia mais e tal. Essas pesquisas que a gente faz, que é normal. E eu tava lá pesquisando os preços. Você acredita que eu olhei o vestido e falei assim: peraí, eu acho que eu consigo fazer esse vestido. Fui numa loja aqui no bairro da Glória, aqui em Vila Velha, tem um bairro que tem vários fornecedores de tecido. É um bairro têxtil praticamente, né? Não tem fábricas, mas vende muitos tecidos. Tem muitas costureiras, muitas lojas de roupas também, que é onde, inclusive, fica a minha igreja. E aí eu passei no bairro da Glória, dei uma voltinha lá e eu olhei o metro do linho que eu queria, na cor que eu queria. Eu falei, eu acho que eu vou comprar o tecido. Demandou de mim o quê? Investimento na fabricação da peça.
Mas você acredita, pastor Elber, que eu consegui fazer o vestido que eu vi na loja? E o vestido que na loja online eu pagaria R$280 no vestido, eu paguei R$90 no tecido. E como fui eu mesma quem fez, não teve mão de obra. Eu investi tempo? Investi tempo. Mas eu consegui, pesquisando, estudando, desenvolver uma habilidade que eu não tinha, e eu ganhei. Tem um vestido no tecido de qualidade com o custo mais baixo. Demandou trabalho? Demandou trabalho. E eu não tô querendo dizer, bonita, aqui que você vai precisar aprender a costurar para ter coisas de mais qualidade. Calma, não é isso. Eu estou querendo dizer que você pode ponderar, pesquisar, analisar, com antecedência decidir, porque quando você decide com antecedência, você pode pensar aí o que é bom, o que tem mais qualidade, como a mulher de Provérbios 31 trazia. Agora vamos lá. Embora esses conceitos aí estejam assim simplificando a nossa vida de maneira diferente, eu queria trazer os objetivos em comum que eles trazem para a vida da pessoa, que são uma vida intencional, focada e satisfatória. Todo mundo está conseguindo perceber isso? Que esses pontos levam a gente a uma vida assim. Agora, quando a gente pega esses 3 pontos, intencionalidade, foco e satisfação, a gente se lembra do quê? Da vida abundante que o Senhor planejou para nós. E se isso está voltado para esses parâmetros, tem indícios de essencialismo e de minimalismo nas Escrituras. E é isso que eu quero trazer agora. Por quê? Aqui nas Escrituras nós encontramos exemplos de princípios essencialistas e minimalismos que podem ser aplicados na nossa vida. Vou trazer alguns. Eu vou dividir agora entre princípios essencialistas e princípios minimalistas. Primeiro princípio: a priorização de necessidades espirituais sobre as materiais. Veja o que diz em Mateus 6, verso 33. Eu vou ler na nova versão internacional. Olha o que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o domínio de Deus, o comando de Deus, e aquilo que é justo aos olhos dele, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É ajudar você na hora de peneirar as suas decisões, as suas escolhas, a priorizar o que deve ser priorizado, o que realmente é importante e que gera uma relevância para a vida. Outra ponderação que também está trazido pela essa visão essencialista e que está nos evangelhos, volto a falar, Mateus 22, verso 37 a 39. Olha Jesus dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Ou seja, priorize a sua devoção, a sua adoração. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o próximo como a si mesmo. Nesse versículo, Jesus está destacando a importância de você focar no essencial: amar a Deus, amar a si mesmo como referência e amar ao próximo. Compreende? Como Jesus estava nos mostrando a estratégia para você começar a ser intencional, seletivo, priorizando o que precisa ser prioritário, relevante na sua vida. Agora tem uma outra coisa interessante, outro princípio, que é o foco na simplicidade da fé. E aí eu me lembro dos fariseus, daqueles que ficavam gritando nas ruas, mas aquilo que Jesus esperava de nós como testemunhas, como discípulos. Em Lucas, no capítulo 10, verso 41 e 42, olha o que diz: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada.
Às vezes a gente está tão preocupado com os compromissos profissionais, com os compromissos domésticos, com os compromissos financeiros, mas a gente não investe. Precisamos assumir o nosso comportamento errado, que a humildade, esse auto-reconhecimento diante do Senhor vai nos trazer o perdão. A gente precisa confessar e reconhecer. Nós não investimos tanto na nossa displicência no tempo devocional. Priorizamos mais essas outras coisas quando a gente poderia e deveria colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a nossa convivência aos pés de Jesus, como Maria escolheu. Marta, tão preocupada com os afazeres da casa. E eu ouço muitas bonitas. Eu falo assim, Vanessa, para eu ter uma vida devocional bonita, eu não consigo. Eu só consigo quando dá tempo no final da tarde. Tá errado. Tá errado. Eu não vou te abstrair dessa fala, não, minha irmã. Tá errado. Experimenta colocar seu momento devocional nas primeiras horas do dia. Não consigo acordar mais cedo. Mas eu já acordo 5 horas, acorda 4h30, dorme mais cedo. Agora tem outra ponderação dentro ainda dessas escolhas essenciais, que é o filtro que deve ser levado em consideração no seu pensamento. Filipenses 4, verso 8, Paulo diz assim, quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe essas coisas, é nisso que tem que ocupar, é com isso que deve ocupar o vosso pensamento. Esse versículo está trazendo para nós o quê? A importância de concentrar a mente nas coisas essenciais, positivas e do céu, nas coisas do reino. Agora, rapidamente aqui eu quero terminar falando sobre as ponderações do minimalismo. Desapego aos bens materiais, Lucas 12, verso 15. Então lhes disse, cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas que a traça vai comer e que a ferrugem vai corroer. E abrimos mão das coisas do reino. Mateus 6, 19 a 21, ainda na nova versão internacional. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não vão destruir e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Esse trecho destaca a ideia de desapego material e valorização do que é eterno. Seguindo esses princípios, você encontra o quê? O minimalismo. Você está vendo como tudo começa em Deus. Que Jesus foi um dos principais aplicadores, ativadores desse comportamento essencial e minimalista. Veja a simplicidade da vida e do comportamento. Filipenses 4, 11 e 12. Olha o que diz. Não estou dizendo, isso é Paulo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se Paulo pode, você pode também, eu também posso. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprender a ter contentamento, aprendendo a viver uma vida simples. E por último, mas não menos importante, ainda pensando sobre referências dentro das escrituras que nos levam a um comportamento mais minimalista, a leveza na jornada ministerial.
Olha o que Jesus traz no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 3. E lhes disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Aí vem aquela bonita que vai para o viagem missionária e leva 50 malas de roupa. Né, pastor Welber? Aquele rapaz que vai com uma escova de dente. Esse versículo ele descreve que Jesus está instruindo seus discípulos a abandonarem a bagagem e se tornarem mais minimalistas na jornada, mostrando que o foco da missão não deve ser nas coisas materiais, mas naquilo que você vai receber do alto, porque Deus vai cuidar de você. Quantas vezes abrimos mão de assumirmos responsabilidade diante de Deus que a gente não tinha uma roupa boa para ir? Ou porque eu não tenho, eu não vou poder ir na viagem missionária porque eu não tenho uma mala, porque eu não tenho a coberta tal, porque eu não tenho isso. Aprendi com a nossa amiga aqui, querida irmã Márcia Doneda. Bonita do Senhor, bota o pé, que Deus bota o chão. Se você está obedecendo ao chamado, bota o pé, que Deus vai colocar o chão. Ele vai firmar os seus passos. Jesus, ele foi o maior e o principal modelo de uma vida essencialmente minimalista. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós precisamos entender que às vezes a nossa vida não está sendo tão boa, perfeita e agradável porque nós estamos com a nossa visão distorcida e padronizada com aquilo que é comum e normal numa sociedade comunista, ou consumista, comunista não, desculpem, consumista, focada em ter, comprar, pagar, ter, que eu tenho, eu posso, eu tenho, assim eu me coloco. Não, você é muito mais daquilo que você faz, daquilo que você tem. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é filho amado do Pai e Ele, como um Pai amoroso, supre todas as suas necessidades. Eu, como uma mãe limitada e humana, eu supro as necessidades dos meus 3 filhos naquilo que eu posso. Às vezes dou o meu sangue, eu sei que você também faz isso. Imagina o nosso Pai Celestial, que é amor. Ele não vai te abandonar. Mas você precisa começar a enxergar as situações com os olhos de Deus. Eu espero muito que esse início de jornada, como o pastor Welber mesmo falou, vai ser uma série, tá? Te ajudando a se tornar uma pessoa essencialmente minimalista, não por conta dessa filosofia que a gente está vendo aí nos conceitos sociais, mas é porque Deus nos espera de nós uma vida leve, intencional, qualitativa e que gera relevância. E você não precisa de muito para isso. Jesus nos ensinou que você pode impactar o mundo vivendo aquilo que Deus planejou para você. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, você não vai passar fome. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse, olha, a minha fome, a minha sede é fazer a vontade do meu Pai. Se você estiver alinhado nos propósitos de Deus para sua vida, você não vai passar fome, não vai passar sede. E se caso isso, o seu fisiológico venha a trazer, Deus vai suprir todas as necessidades. Porque Ele é fiel. Ele é fiel à palavra dele e às promessas dele. Que essa mensagem, essa reflexão agora de manhã possa te ajudar, bonita, a te instigar a experimentar uma vida mais essencial e mais minimalista para a glória de Deus e leveza da sua vida. É isso, pastor Welber. Muito bem, são 11h08. 8 minutos, 11h08. Normalmente, sabe, Ivan, quando a gente ouve falar essa palavra minimalista, a gente já pensa mesmo no radical, um carinha que tem a escova de dente e vive a vida.
Na escassez total, né? Exatamente. Normalmente as pessoas pensam assim, né? Que o minimalismo é exatamente isso. É você ser radical. Pronto, abrir mão de tudo e agora viver mesmo, né? Um copo, um prato, um talher, um jogo de talher, uma roupa preta e branca ou cinza e acabou a vida e tudo, né? Normalmente não é assim, né? Então, mas que bom, que coisa boa. Tomara que inclusive se você tem aí, deixa eu ver aqui como é que estão as participações aqui, Ivan, rapidinho. Cadê? Deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp para ver se chegou aqui. Inclusive, ó, você que tem, de repente, você tem aí alguma pergunta, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta para a Van aí a respeito disso, tem alguma dúvida ou até mesmo alguma contribuição, aproveita, manda aí agora aqui no 11 9 3003 0316. Enquanto você vai mandando, a Claudete Brandão passou por aqui, viu, Van? Ela mandou aqui um recadinho. Bom dia, pastor Elber, tudo bem com você? Eu sou a Lara, missionária. Olha aí, eu sou sempre a missionária que vou fazer a missão mundiais e nacionais. Muito Bom bem. dia, pastor Elber. Que Deus te abençoe para o seu trabalho falando com as pessoas. E eu te amo. Tchau. Beijo da Laura. Olha aí o Van. E aí, Van? Como é que a gente fica, hein, desse jeito, hein, Van? Meu Deus do céu. Sou babo. Sem culpa nenhuma, né, pastor Elber? E olha, missionária completa. Isso. É missão nacional, é mundial, é estadual, é missão em casa. Essa é a Lara, nossa missionária total, amei. Lara, você viu aí? Um beijo. Ô, Lara, acho que é Laura. É Laura ou é Lara? Agora eu fiquei na dúvida. Eu entendi Lara. Acho que é. Deixa eu ver. Bom dia, pastor Elber. Tudo bem com você? Eu sou a Lara, missionária. Lara mesmo, é isso mesmo. Lara missionária. Ô, Lara, um beijo, linda. Também amo muito você. Que coisa boa ter você aqui junto com a gente, querida. Obrigado, viu? Meu Deus, que áudio surpreendente. Pega-se a gente assim, né? Eu achando que era a Claudete que tinha mandado aqui, rapaz, mas não, é a Lara. Beijo, linda, que coisa boa. A Simônia Calvi também tá aqui, o Van. Ela entrou aqui mais cedo, ela falou, seguimos aqui conectados com a rede, sendo edificados com toda a programação, Jesus abençoe a todos da rede. A Simônia Calvi é promotora de missões da PIB lá em Bacaxá, Saquarema, pastor Marcelo Cardoso, linkada. Você teve lá em Saquarema, né, o Van? Então, eu não tive em Saquarema especificamente, eu estive na região Batista Fluminense, estive falando com elas no acampamento do ano passado, com as mulheres cristãs em missão. Mas esse pastor Marcelo aí, você vai lembrar, pastor Elber, ele levou uma caravana no Multiplique, que foi aqui no Espírito Santo, e ele foi com uma van. Uma van, eu lembro dele, eu lembro. Uma turma bem divertida. Muito bem humorado, exatamente. Uma divertidíssima lá, tava lá. Inclusive a missionária Brum lá, como é que é o nome dela? Eu lembro do sobrenome, Brum, que ela é muito gente boa também, bem famosa aí entre a galera, né? E tava junto também, que ela sempre participava aqui na rádio muito legal. Eu tive a honra de conhecê-la também lá. Bom, é Laura mesmo, viu, o Van? A Claudete tá aqui dizendo, é Laura mesmo. Então você tá com o ouvido melhor que o meu mesmo. É Laura mesmo. Eu acho que ela no início dá pra gente entender que é Lara, mas lá no final ela fala, acho que Laura mesmo, aí por isso que eu fiquei na dúvida mesmo. Mas é Laura. Tá bom, um beijo então, Laura, Deus abençoe, valeu, Claudete. A Raquel, cadê? Deixa eu ver aqui, a Raquel, ela tá dizendo assim, bom dia, na paz de Jesus, Raquel da PIB de Aracaju, Sergipe. Ela falou assim, é sempre rico o aprendizado com a Van Gomes. Esse programa Virtuosas Modo On é uma bênção, que Deus continue lhe abençoando e dando sabedoria bonita do Senhor. É a minha amiga Raquel que tá aqui, querida, linkada com a gente. Deixa eu ver, a Denise tá agradecendo aqui, a Nalva tá dizendo, bom dia, estou ligada, estou amando tudo que estou escutando. Muito bem, Nalva, Deus abençoe, querida, seja muito bem-vinda. A Nalva tá lá em Alagoinhas, eu acho que é Bahia, se não me falha a memória, eu acho que é Bahia, né, Nalva? Depois ela confirma pra mim aí se é na Bahia mesmo. Alagoinhas é onde ela tá plugada com a gente. A Claudete, Van, depois eu vou mandar aqui pra você, mandou uma foto aqui da Laura, olha aí, ó. Ela
mandou uma foto aqui da Laura, ela toda, eles estão aqui na igreja e portão Gate 3, Poder, Espírito, Samaria e Confins da Terra, elas estão com umas plaquinhas ali e tal, acho que deve ter tido algum evento de missões e tal. Legal, a Laura, linda, Laura. Elas são, acho que de Manaus, né? Estão plugadas com a gente aqui na rede. Bom, gente, 11930030316, daqui a pouquinho a van já vai estar saindo, mas se você quiser mandar a tua contribuição, a tua perguntinha, aproveita enquanto ela tá aqui. Enquanto isso, ela falou que é Bahia, a Nalva tá dizendo que é Bahia mesmo onde ela tá. Ô Van, e claro, temos dicas, não é ou não? Então, tava pensando aqui, porque o nosso objetivo aqui é instruir você e te instigar a experimentar novas coisas. E aí eu queria lançar, em vez de trazer dicas, Pastor Welber, nas próximas semanas eu vou lançar desafios. Na semana que vem, então, desafios. Hoje você vai receber uma lista de desafios. Na próxima semana, outros desafios para que você experimente uma vida essencialmente minimalista. E aí, topa viver o desafio? Eita, é desafio mesmo, hein? Imagina, a galera tem um monte de coisa em casa. Ô Van, toda vez que você fala assim deu um tremidinha no coração. Toda vez que você fala assim de destralhar, vamos dizer assim, né? Eu lembro muito da Cristiane de Paulo, lá em Recife. E ela diz que toda vez que ela chega na casa dela, que ela abre o quarto, ela lembra da Van. Ela, meu Deus do céu, tem que me desfazer disso. Ontem uma irmã lá da igreja chegou a falar assim: aqui, tô trazendo umas roupas pro bazar da igreja, entrei no quarto, lembrei de você. Eu falei, ih, meu Deus, coitado, o povo tá ficando traumatizado comigo. Porque vê as coisas. Mas aqui, Pastor Welber, olha que interessante. Depois que eu fui diagnosticada dentro do grupo dos neurodivergentes, eu fui investigar sobre coisas que me ajudam a ter uma vida mais leve, que não me afetam tanto. E uma das coisas que ajudam uma pessoa, por exemplo, com déficit de atenção e hiperatividade, é a diminuição de informação visual. Então, quando você diminui a quantidade de informação visual e você consegue manter as coisas sempre nos mesmos lugares, para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, que é uma das comorbidades que eu tenho, você fica menos ansioso. Porque você começa a identificar os locais, você sabe onde voltar as coisas, faz sentido. Já para a pessoa que está dentro do espectro do autismo, como é o meu caso, as coisas, o autista ela tem necessidade da previsibilidade. Então, se eu tenho muita coisa, fica difícil você manter uma previsibilidade. Agora, quando você tem menos coisas, você consegue manter mais claro essa previsibilidade, essa ordem, manter essa ordem tão essencial. E aí eu já quero lembrar um convite aqui, e foi pedido para lembrar que na quinta-feira, às 10 horas, Pastor Welber, vou estar conversando com o pastor Aguinaldo sobre o neurodivergentes, né? Não sei se eu tô fazendo um spoiler errado. Ele criou um suspense. Ele não queria dizer quem era, não. Depois que eu falei que eu pensei. Mas então, agora, pastor Aguinaldo, me perdoe. Acabou de me mandar uma mensagem aqui. Foi meu. Ele tava criando um suspense e tal. Ele falou, não, porque a pessoa precisa confirmar e tal, mas a gente vai trazer uma pessoa. Não. Falou, agora pronto, a casa caiu, doutor Aguinaldo. Poxa vida. Ninguém combinou com a Van pra ela guardar segredo aí, ó. Mas o bom também, agora o bom, vamos olhar pela parte boa da coisa. É que agora a Van vai estar na quinta-feira então com a gente, né? Dentro aí no divã da rede, com o nosso querido psicólogo doutor Aguinaldo, que está aí há 3 semanas agora, né? Nessa semana, inteirando as 3 semanas, ele está falando exatamente sobre o transtorno de espectro autista e que é o TEA, né? Mais conhecido aí como TEA. Então, e a Van, né? Que descobriu esse diagnóstico no fim do ano, não foi, Van? Ou foi esse ano já? Foi no final do ano retrasado, né? Eu tava com o final... Né? Início do ano passado, na verdade. Foi no início do ano passado? Foi, final de 41, início dos 42 anos. Então, mas você divulgou aqui na rede o final do ano passado, não foi? Ou não?
Pra mim foi tão Foi no recente. meio do ano passado, pastor Welber, mais ou menos. Pra mim Foi perto do casamento da sua filha. Março, minha filha casou em fevereiro. Já tem um ano e Porque no dia que eu esse conversei sobre isso aqui, você não estava aqui presente, pastor, e quem fez o programa foi o Nayan. Sim. Não, foi então... por essa data aí, né? Mas sim, foi os 42. Sim. Acho que eu tirei uns dias de folga aí, que eu tava numa missão aí. Não, mas então... Tá. Bom, enfim, mas a Van, ela então, depois disso, né, que ela descobriu aí e tal. E Van, não, eu vou te deixar pra fazer essas perguntas, que o Dr. Ignaldo até falou que era pra gente fazer perguntas lá, os ouvintes e tal. Eu já ia começar a fazer as perguntas agora, mas não vou fazer não. Eu vou deixar pra quinta-feira. Então, você vai lembrar? Eu vou lembrar, claro que eu vou lembrar. Mas na quinta, o que tá acontecendo, gente? O Dr. Ignaldo, ele está tratando sobre esse assunto. E assim, aí ele falou que nada como uma pessoa, né, que descobriu e que é bem tranquilo, para ela hoje, né? Porque para ela descobrir teve um caminho, né? Que a gente só vai, não quero que ela fale nada agora, não fale nada, não vá avacalhar com o programa do Dr. Ignaldo, por favor. Ele mandou mensagem aqui pra mim, eu falei, ai meu Deus, por favor, não adianta nada aí não, então assim, a gente vai deixar tudo pra quinta-feira, mas então, aí o Dr. Ignaldo está falando sobre esse tema, né? Ele já vem na terceira, agora vai ser a terceira semana ele falando sobre esse tema. Então na quinta-feira a gente vai poder tirar dúvidas, né? Mais dúvidas. Vai poder, de repente, você, agora aproveitando a oportunidade, já que, né, que a gente já revelou quem vai ser o nosso convidado, ou a nossa convidada, né? Então você já aproveita, avisa todo mundo. Você conhece alguém que de repente tem aí um parente, né? Que é um teano, vamos dizer assim, né? Conhece alguém desta forma? Então, por favor, né, avisa pra ele, fala que quinta-feira o programa vai ser top. Tem muita coisa pra gente aprender com o Dr. Ignaldo e inclusive com a Van, né? Por exemplo, tem várias curiosidades, né? E que a gente vai saber com ela e tal na quinta-feira, tá bom? Então já fica aí, hashtag fica a dica, divulga pra todo mundo aí, tá? Que quinta-feira que vem no Divã da Rede vai estar por lá a nossa queridíssima Van Gomes. Inclusive, pastor, isso vai ser imperdível. E assim, eu queria instigar você que é líder de igreja, pastor, líder de mulheres, líderes de homens cristãos, juventude. Por quê? A gente ouve muito falar sobre o autismo na infância. Sim. No último episódio, na semana passada, o pastor Ignaldo falou sobre o diagnóstico tardio, que foi o que me alcançou. Mas pouco se fala sobre as reações, o que é, como é a vida, por exemplo, de uma pessoa autista. É muito difícil e não vou entrar no assunto aqui, mas eu quero que os irmãos entendam a importância da relevância disso, inclusive no compartilhamento do evangelho. Paulo, em Romanos, ele questiona: será que eles estão ouvindo o evangelho de Jesus? E se estão ouvindo, será que estão entendendo? E veja, autismo não é necessariamente deficiência intelectual, mas existem barreiras que nos impedem de ouvir e de assim entender o evangelho. Então, é necessário um conhecimento do autismo em adultos para que a gente consiga acolher as crianças. Como é enriquecedor se o Ministério de Crianças Neurodivergentes fosse conduzido por adultos neurodivergentes, porque a gente entende o que eles estão sentindo, a gente consegue acolher, instruir, porque às vezes a criança não vai conseguir falar. Então, assim, traga a sua curiosidade, traga a sua pergunta e, em nome de Jesus, abençoe o ministério da sua igreja, abençoe outras famílias. Quinta-feira, às 10 horas, eu vou estar aqui aberta. Não vamos palestrar, vamos responder. Responder e destacar questões que são extremamente relevantes. Não abra mão desse tempo. Separe esse tempinho para você ouvir e poder compartilhar. Já vai
anotando suas questões, suas perguntas, suas percepções, para validar, que muita coisa do que é dito na mídia, esse foi uma das barreiras de eu ter se diagnosticado só agora. Porque a gente entendia autismo só como um tipo de autismo, né? Um conjunto de características. Existem vários tantos outros. E a gente precisa conhecer os outros para poder saber o que é, né? Tá bom? Muito então aí já fica a dica. Parei aqui. Agora deixa eu trazer meu desafio, que senão as acabou pessoas vão lá fora. Acabou que a gente foi para outro assunto e o desafio ficou para trás. Fala aí. Olha só. Vou colocar diante de você 7 ações para você startar num comportamento essencialmente minimalista. Não é nada absurdo, mas você precisa experimentar. Porém, entretanto, todavia, é um desafio. Ou seja, não é gostosinho e nem é fácil, mas é possível. Ok? Eu vou ler os 7 e depois você vai lá nas plataformas de podcast. Vou fazer um print aqui, vou levar pro pessoal da imagem para fazer um stories lá bonitinho, todos eles escritos para você poder printar e guardar e vencer o desafio, ok? E aí eu vou conversar com o nosso chefe para ver se a gente dá fazer uma movimentação aí nas redes sociais a respeito desse desafio, ok? Desafio essencialmente minimalista, tá bom? Então vamos lá, anote aí os 7 desafios, ou seja, você vai fazer um por semana até segunda-feira. Segunda-feira eu vou te dar mais uma nova lista, ok? Primeiro dia, hoje, quero te desafiar a separar 15 minutos exclusivos para a solitude intencional. É você separar 15 minutos para ficar sozinho com os seus pensamentos. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu tenho criança pequena, meu marido, tenho um monte de coisa para fazer, final do mês, fechamento. Exatamente aí que você vai começar a treinar esses momentos pontuais de solitude, não é solidão. É uma solitude intencional. Talvez você sair da onde você está, sentar numa praça e ficar quietinho lá, fechar os olhos e ouvir o vento, ouvir os pássaros, ouvir sua mente, ouvir seus pensamentos. 15 minutos. Hoje, quero te desafiar. E se você conseguir, grava um stories, faz um print e fala: consegui, desafio 1, essencialmente minimalista, marca a rede 316 e @virtuosas.modoon para eu saber que você está dentro do desafio, beleza? Amanhã, terça-feira, quero te desafiar a fazer uma limpa no seu celular, apagando arquivos duplicados ou desnecessários, aplicativos e grupos de WhatsApp que você não está usando. Então, amanhã o seu desafio é fazer uma limpa no seu celular. Tá bom? Feito a limpa, check, você venceu o segundo dia, diminuindo os aplicativos, os arquivos que estão ocupando memória no seu celular. Às vezes você não consegue registrar momentos importantes, não consegue gravar aquela mensagem aquela pregação que você estava querendo gravar, porque tá com memória cheia, porque você tá guardando coisa que não precisava, né? Quarta-feira, de um dia inteiro. Quero te desafiar ao passar um dia inteiro sem reclamar. Um dia inteiro sem reclamar. De qualquer coisa. Não pode sair nenhuma reclamação do seu lábio na próxima quarta-feira. Você vai começar a filtrar aquilo que você está dizendo. Tá bom? Ser intencional naquilo que você fala. Pensar naquilo que você fala. Ok? Estamos tratando, então, um desafio para você se tornar uma pessoa essencialmente minimalista na prática. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quero que você identifique 5 prioridades na sua vida. Não é prioridade no seu trabalho. 5 prioridades, o que é prioritário na sua vida. Mas como é que você vai destacar essas 5 prioridades? Você vai escrever numa folha de papel e vai colar em algum lugar. Tem gente que cola na geladeira, no quadro, aí no seu escritório da sua casa,
ou na porta do armário, mas você está desafiado a eleger, a destacar 5 prioridades e colocar à vista, na amostra, para quem passar, ver. Quero que você desafie a só 5, não pode passar de 5, ok? Na sexta-feira, você vai estruturar um ritual matinal que seja qualitativo, né? Lembra que a nossa vida essencialmente minimalista, ela foca no menos com qualidade? Então, você vai fazer menos coisas, porém com qualidade, tá bom? Então, você vai estruturar um ritual matinal na sexta-feira. Vai planejar e vai viver. Não é só botar no papel, tá bom? Com menos e com qualidade. Ponto. No sábado vai ser um dia que você vai dedicar para ficar sem tecnologia. O sábado inteiro. É um desafio. O desafio de você viver sem tecnologia por um dia. Posso abrir um espaço. Caso você trabalhe no sábado, você pode inverter e colocar esse desafio para o domingo. E então viver o domingo sem tecnologia. Não é para você desligar o celular. Por exemplo, no meu caso, eu estou com meu pai internado no hospital. Não é necessário você desligar o celular. Mas eu quero que você deixe o celular para tocar longe de você. Você vai usá-lo se for extremamente necessário. Você diminuir o acesso à tecnologia é isso, não é você viver fora da tecnologia numa bolha. Mas é minimizar para que você seja intencional na hora de usá-lo. Então eu quero te desafiar a dedicar um dia inteiro ficando desconectado de tecnologias. Vai ler um livro, vai fazer uma caminhada ao ar livre, vai num parque, vai fazer uma comida junto com a família, vai jogar um jogo de tabuleiro com seus filhos. Teve um dia desses que aqui em casa eu peguei um jogo de mímica. À noite, já era assim umas 9 horas da noite, todo mundo foi pra minha cama, que somos 5, e ficou Samuel fazendo a mímica e a gente tentando adivinhar, mas a gente riu tanto. Foi uma noite que começou extremamente agradável, ninguém tinha celular na mão, tá bom? Então o desafio de sábado, ficar um dia inteiro sem tecnologia. E no domingo, você vai separar 1 hora do seu domingo para fazer o que realmente você ama fazer. Você ama cozinhar? Você ama costurar? Fazer um artesanato, pintar? Você ama correr? Você ama ir à praia? Você ama fazer um piquenique no parque? Jogar futebol? 1 horinha do seu domingo não é pecado não, meu irmão. Eu sei que você consagra o seu dia ao Senhor, mas separe 1 horinha dentro desse dia, porque quando você cuida de si mesmo, quando você cuida do seu corpo, um autocuidado, por exemplo, eu amo lavar os meus cabelos, fazer isso ou aquilo com autocuidado, você vai separar 1 horinha, você está abençoando a sua vida. E isso agrada ao Senhor, também é louvor, tá bom? Então esses são os desafios, são 7. Na segunda-feira eu vou trazer mais 7 e a gente vai continuar essa jornada minimalista que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Eu espero que o compartilhamento de hoje tenha te abençoado e nós voltamos segunda-feira com mais um pouquinho sobre uma vida essencialmente minimalista, completando essa série. Vai abençoar demais, não perde. Quinta-feira eu te encontro também no divã, compartilhando um pouquinho sobre a realidade de uma mulher adulta neurodivergente e os desafios dentro da neurodivergência, mas existe bênção na neurodivergência, porque tudo que Deus permite é para o nosso bem e aquilo que Ele faz é bom. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também lá na quinta-feira. Fica aqui o convite. É isso, Pastor Welber, falei demais. Um beijo!
Legal. Qualquer coisa, tá aqui ouvindo, tá? A Raquel, viu, Van? Ela mandou aqui, ó, desafios desafiantes, hein, Van? Mas vamos lá. Tamo junto, querida. Ela falou assim, vamos lá. Nós podemos todas essas coisas naquele que nos fortalece. Isso, aí ela mandou mais aqui, ó, vamos lá, sejamos intencionais e minimalistas, será uma semana de bênçãos. Ah, legal. A Rosana Dias, deixa eu ver o que a Rosana tá dizendo aqui. Graça e paz, pastor Elber, queria saber como fazer a inscrição para a capacitação para liderar surdos. Ah, tá, é outro assunto aqui que a Rosana entrou. Daqui a pouco eu falo com ela. A Marluce, a irmã Marluce também. Bom dia, pastor Elber, graça e paz, tô por aqui, viu? Tô na escuta. Graça e paz para todos que nos assistem. Seca Sarrei 316, estou muito alegre, esse pastor que vai começar missões, né? Estamos trabalhando. Me alegro muito em missões. Que Deus abençoe essa alegria que eu tenho com missões, que ela nunca venha se apagar. E a irmã estava falando aí de vaziar o celular, era o que eu estava fazendo, irmão. É de Deus. Para a honra e a glória do nome de Deus. Ela tá falando. Amanhã, é terça, quarta, né? Mas eu estava fazendo hoje. Quando ela falou aí, eu estava esvaziando aqui o celular. Olha aí. Muito bem, Mamaluce tá lá em Barreiros, Pernambuco, Van. Tá plugada com a gente. Mamaluce é vó de Laís, a pernambucanazinha que sempre entra aqui com a gente. Só que a Laís tá estudando agora de manhã e tal, aí por isso que às vezes ela demora mais a participar aqui com a gente. Mas muito bem. A Mamaluce tá falando que nós estamos entrando agora em campanha de missões mundiais. Isso. E as igrejas estão em campanha, iniciando campanha de missões mundiais, que seja um tempo abençoador. O mundo precisa de Jesus, né? Isso. Muito bem. A Jaci já tá aqui dizendo, por favor, repete o primeiro e o segundo desafio. Posso, pastor? Pode, tadinha. Claro, pode, por favor. Anota, querida. Hoje, 15 minutos de solitude intencional. 15 minutinhos sozinha, no seu pensamento. Não é falando com ninguém, nem falando, nem ouvindo música. Não é pra ouvir música, tá? Não é pra ir pra um parque ficar ouvindo música, é que você não tá sozinho, você tá com um cantor. É você com a sua mente, a natureza, o ambiente onde você escolheu ficar, tá bom? Uma solitude intencional. E o segundo é fazer uma limpa nos aplicativos de celular, arquivos e grupos de WhatsApp, tá bom? Pronto, então tá aí. Tá dado o recado, Jaci. Deus abençoe. A Jaci, eu acho que ela é tia da Débora. E ela tá lá em Milagres, lá na Bahia. Também plugada aqui com a gente. Débora, você lembra quem é Débora, né? Oi, Van. Lembro sim, pastor Elbi. Cadê Van? Cadê Van? Muito bom. Van, obrigado, querida. Deus abençoe. Até quinta, então, né? Quinta-feira estaremos juntos de novo, juntamente com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, no Divã da Rede, né? E claro, os desafios você cumpre direitinho, porque na segunda-feira ela vai vir com mais 7 desafios, né? Daqui a pouquinho, como a Van falou, daqui a pouquinho ela vai estar, isso vai estar sendo publicado em todas as nossas redes. Também, se você quiser ouvir o programa de novo para anotar esses desafios, né? Eu acho que vale a pena, lá em todas as plataformas de podcasts, também no nosso site da rádio, lá no canal de TV nosso, no novo canal agora do YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá, por favor, né? Vai lá e dá essa força pra nós, porque perdemos o nosso canal aí com tudo, então tivemos que começar tudo de novo, mas esse bate-papo com a Van vai estar por lá, acredito eu, até umas 3 horas da tarde, já vai estar por lá também, tá bom? Van, obrigado, querida, Deus abençoe. Vamos pra cima, então. Boa semana pra você. Obrigado, eu. Desafio lançado, segundou. Bora agitar aqui, só tá começando a semana. Um beijo, pastor Elber, até quinta. Tchau, pessoal. Valeu, Van. Obrigado, querida. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.